Tudo começou quando ele estava dormindo e sua mãe o acordou de manhã para ele ir ao mercado. Ele disse que estava muito cansado e não queria ir tão cedo ao mercado. Então, quando sua mãe saiu do quarto, ele voltou a dormir. No caso, desrespeitando uma ordem que ela havia passado. Ele continuou dormindo até que então alguma coisa acordou ele. Só que dessa vez, galera, não era a mãe dele. O garoto conta que quando ele abriu os olhos, viu uma sombra alta, sentada ali na cama, dizendo a seguinte frase: ou você compra aqui, ou você compra em 7 além. Ele então ficou assustado, achando que ainda estava sonhando, e então fechou os olhos rapidamente. E ao abrir, percebeu que a sombra havia sumido. Ele achou que aquilo era um sonho, ou que seu pai estava tentando dar um susto nele. E então, depois disso, chegou e falou: vou voltar a dormir. E como ainda estava cedo, Richard dormiu um pouco mais. Porém, ele conta que assim que ele fechou os olhos para dormir novamente, ele sentiu uma sensação totalmente estranha. Algo que com certeza você nunca sentiu na vida. Ele conta que sentiu um líquido gelado saindo da própria cabeça. E ao colocar a mão, percebeu que aquilo era sangue. Foi aí então que, assustado, ele saiu correndo para o quarto de seus pais. Porém, Richard estava sozinho em casa. Seus pais não estavam lá. E como estava sozinho, decidiu olhar no espelho para ver como estava. Porém, quando olhou, simplesmente o líquido havia sumido. Foi aí então que Richard começou a achar que estava louco. Saiu correndo para a sala e ligou a televisão, como se nada daquilo tivesse acontecido. A TV então ligou em um canal aleatório e ele percebeu que estava passando uma reportagem ali, bem na frente da sua casa. Só que na reportagem a casa dele estava um pouco diferente. Era sim a casa dele, só que estava mais velha, caindo aos pedaços, como se estivesse abandonada. E aquela reportagem, galera, estava com a data de 14 de agosto de 2098. Porém, Richard não entendeu nada, pois ele estava em 2019. O que ele não sabia é que ele havia acordado no ano de 2098. Depois de ver aquela reportagem, ele ficou completamente assustado, achando que realmente tinha enlouquecido, ou que ainda estava passando por um tipo de sonho ou pesadelo. O menino então começou a gritar pela mãe: Mãe, me ajuda, por favor! Só que quem respondeu não foi nem a mãe e nem o pai, mas sim aquela sombra que havia acordado ele antes. A sombra estava esperando por ele e saiu do nada do banheiro da sua casa. Vai comprar ou não vai comprar? É melhor comprar agora do que não comprar nunca mais, não é? Então ele disse que pegou o dinheiro que estava na mesa e saiu correndo em direção ao mercado sem saber o que tinha que comprar. Ele disse que ao sair parecia estar no mesmo bairro em que ele vivia, porém o bairro estava totalmente sujo, sombrio, as ruas estavam vazias, como se tivesse acontecido um apocalipse. Ao chegar no mercado, mais uma vez ele ficou sem entender nada, pois o mercado parecia estar totalmente normal, cheio de pessoas, com as luzes ligadas, nada quebrado, e isso não fazia muito sentido, pois as ruas estavam vazias e sujas.